Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema super importante da nossa Constituição, né? Os remédios constitucionais, lá do artigo 5º. Temos um material bem bacana aqui para nos guiar e a ideia é descomplicar essas ferramentas, mostrar como elas funcionam no dia a dia para proteger nossos direitos. Vamos nessa. Vamos sim, é isso mesmo. São, assim, instrumentos jurídicos que a gente pode usar quando um direito nosso está ameaçado ou foi violado, sabe? Principalmente pelo Estado, mas às vezes até por particulares. Dá para a gente organizar talvez em duas categorias principais para facilitar. Boa. Quais seriam? Primeiro, tem os administrativos. Coisas como o direito de petição e o direito de obter certidões, que estão lá no artigo 5º, inciso 34. A característica deles é que são gratuitos e você não precisa de advogado. São básicos, né? Para ter acesso à informação, para poder fazer um pedido formal aos órgãos públicos. Entendi. Acesso direto, sem custo e sem advogado. E a outra categoria, imagino que sejam os mais conhecidos. Exato, são os judiciais. E aí o campeão de audiência, digamos assim, é o habeas corpus, o famoso HC. Ah, sim. Todo mundo já ouviu falar. Pois é, ele protege o quê? A nossa liberdade de locomoção. O direito de ir, vir e ficar. Simples assim. Se alguém está preso ilegalmente ou se existe uma ameaça real de prisão ilegal, o HC é a ferramenta. E o ponto-chave é gratuito e é o único remédio judicial que não precisa de advogado. Isso é importantíssimo para garantir o acesso. Faz toda a diferença, né? Não precisar de advogado. Total. E ele pode ser usado de duas formas. Preventivo, para evitar a prisão, aí gera o tal salvo-conduto, ou repressivo, para soltar quem já foi preso ilegalmente, buscando o alvará de soltura. E tem uma coisa mais recente interessante, que é o habeas corpus coletivo. O STF aceitou isso para proteger a liberdade de grupos, não só de uma pessoa. Bem relevante. Nossa, que avanço! E tem alguma situação em que o HC não cabe? Tem. Ele não serve para discutir o mérito de punição disciplinar militar, sabe? A razão da punição em si. Mas, atenção, se a prisão decorrente dessa punição for ilegal, aí sim cabe HC para questionar a legalidade da prisão, tá? É o que diz a própria Constituição lá no artigo 142. Entendido. HC protege a liberdade física. Mas e se o problema não for prisão e sim, sei lá, informações minhas que o governo tem? Tipo, quero acessar ou corrigir algo. Aí a gente usa outra ferramenta. É o habeas data, o HD. HD. Certo. Ele serve justamente para isso. Garantir que a gente possa conhecer as informações que entidades governamentais ou de caráter público têm sobre nós. E não só conhecer, mas também pedir para corrigir, para retificar ou até para adicionar alguma anotação, alguma explicação. Ah, interessante. E como funciona? É parecido com o HC? Em parte, ele também é gratuito, o que é ótimo. Mas, diferente do HC, o habeas data exige advogado, tá? Ah, precisa de advogado. Anotado. E tem um detalhe fundamental. Geralmente, você precisa comprovar que tentou resolver antes pela via administrativa e não conseguiu. A chamada prévia recusa administrativa. Ou seja, tem que pedir informação primeiro para a entidade e só se eles negarem ou demorarem demais. Exatamente. Se negarem ou simplesmente não responderem num prazo razoável, aí sim você pode entrar com habeas data na justiça. É um requisito. Ok, HC para liberdade, HD para dados pessoais. Agora imagina uma situação. A Constituição me dá um direito, estava escrito, mas não tem lei regulamentando como eu exerço esse direito. Fica faltando uma peça, né? Perfeito. Para essa situação, existe o mandato de injunção, o MI. Mandado de injunção, MI. Isso. Ele serve para quê? Para suprimir a falta de uma norma regulamentadora. Quando a ausência dessa lei, dessa norma, impede a gente de exercer um direito ou uma liberdade que a Constituição garante. É para combater a omissão do legislador, seja total ou parcial. E o que acontece quando alguém entra com um MI? O judiciário cria a lei? Não exatamente criar a lei, mas o STF, por exemplo, tem adotado uma postura que eles chamam de concretista. Eles buscam dar uma solução para o caso concreto da pessoa que entrou com a ação.
Um exemplo famoso foi quando o STF, através de um MI, decidiu que a homofobia deveria ser tratada como crime de racismo, até que o Congresso crie uma lei específica. Eles deram uma solução provisória, mas efetiva. Entendi. É uma forma de não deixar o direito morrer por falta de regulamentação? E esse MI é gratuito? Precisa de advogado? Não, o MI não é gratuito, tem custas. E sim, precisa de advogado. Certo, já temos HC, HD, MI. E se eu tiver um direito claro, que não é liberdade de locomoção nem acesso a dados, e que não depende de uma lei que falta? Um direito líquido e certo, como dizem. Ah, aí chegamos no mandado de segurança, o MS. Talvez o remédio mais versátil depois do HC. Mandado de segurança, MS. Exato. Ele protege o tal do direito líquido e certo. O que é isso? É um direito que você consegue provar de cara, sabe? Com documentos, com provas que já existem. Não precisa de uma longa investigação no processo. Prova pré-constituída, né? Isso, prova pré-constituída. E ele é residual. Ou seja, você só usa o MS se a situação não for caso de habeas corpus nem de habeas data. Entendi, ele cobre o que os outros dois não cobrem. Exatamente. E ele pode ser individual para proteger o direito de uma pessoa ou coletivo, impetrado por partidos políticos, sindicatos, associações. Ah, o coletivo também existe aqui. Sim. E no coletivo, essas entidades agem defendendo o direito do grupo, sem precisar de autorização individual de cada membro. É o que chamam de substituição processual. O MS também pode ser preventivo para evitar uma lesão ao direito ou repressivo para corrigir o mal que já aconteceu. Mas atenção, o repressivo tem um prazo para entrar, tá? São 120 dias a partir do momento em que a pessoa soube do ato que violou o direito dela. 120 dias, é um prazo importante para ficar atento. E o MS? Custa caro, precisa de advogado. Sim, o MS é oneroso, tem custas processuais e exige advogado. Ok. Então, para resumir essa parte, HC e HD são gratuitos, mas só HD precisa de advogado. MI e MS são pagos e precisam de advogado. Certo. Perfeito. Falta só um, né? Falta. Aquele que parece que transforma a gente em fiscal do poder público. Exatamente. A ação popular. Essa. Qualquer cidadão, e aqui cidadão significa quem está com os direitos políticos em dia, quem pode votar e ser votado, pode entrar com uma ação popular. Para quê? Para pedir a anulação de um ato que ele considere prejudicial ao patrimônio público, ou à moralidade administrativa, ou ao meio ambiente, ou ao patrimônio histórico e cultural. É uma ferramenta de controle social bem direta. E tem custo? Precisa de advogado? Olha que interessante. Para o autor da ação, para o cidadão, ela é gratuita. Não tem custas judiciais, a menos que se comprove que ele ajude má fé. Tipo, entrou com a ação só para prejudicar alguém sem fundamento. Ah, boa regra. E precisa de advogado? Sim, para ação popular precisa de advogado. Outro ponto importante. Diferente do MS, que exige prova pré-constituída, a ação popular geralmente permite produzir mais provas durante o processo, o que a gente chama de dilação probatória. Entendi. Dá para investigar mais a fundo. A física cidadão mesmo. Certo. Então, resumindo tudo, temos o HC para liberdade, gratuito sem advogado. HD para dados pessoais, gratuito com advogado, exige recusa prévia. MI para falta de lei, pago com advogado. MS para direito líquido e certo que sobrou, pago com advogado. E ação popular para o cidadão fiscalizar atos lesivos, gratuito salvo uma fé, com advogado. Ufa, é o kit completo. Exatamente. Um verdadeiro kit de primeiros socorros constitucionais, como você falou. Mostra que a Constituição não está só no papel, né? Ela dá as ferramentas para a gente defender nossos direitos na prática. E essas diferenças entre eles, gratuidade, advogado, tipo de prova, recusa prévia, mostram uma inteligência do sistema, tentando dar um instrumento certo para cada tipo de situação. É verdade. Fica claro que não são só conceitos teóricos distantes, são instrumentos bem práticos. E isso tudo significa o quê, no final das contas? Significa que a gente tem mecanismos concretos para fazer valer o que está na Constituição, que o Estado de Direito não é só uma ideia, ele tem essas garantias para funcionar. E para quem está nos ouvindo, que reflexão final a gente pode deixar sobre esses remédios todos? Bom,
talvez a gente possa pensar sobre como esses instrumentos são vivos, né? Eles evoluem, a interpretação muda, a aplicação se adapta. O surgimento do HC coletivo, o uso do MI para resolver questões sociais complexas como a da homofobia, tudo isso mostra que a proteção dos direitos fundamentais é dinâmica. A reflexão é como a gente, como sociedade e como sistema jurídico, garante que essas ferramentas continuem sendo eficazes. Como elas podem se adaptar aos novos desafios que aparecem o tempo todo. É uma construção constante, né?